Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que está super em alta para quem estuda direito administrativo, principalmente com a nova lei de licitações, a 14.133. Um dos pontos que mais gera dúvida é justamente este: como é que o poder público pode alterar um contrato que já está valendo? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora para desvendar as regras, os limites e, o mais importante, como manter o equilíbrio nesse jogo. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender essa ideia de que um contrato público pode, sim, mudar. Depois, vamos ver como ele pode mudar, quais são os limites para essa mudança não virar bagunça, como se garante a justiça para os dois lados e, por fim, uma parte importantíssima, a diferença entre reajuste e revisão. Vamos lá! Então, a gente começa com a pergunta de R$ 1 milhão. Um contrato que foi assinado com a administração pública é algo gravado em pedra que não muda nunca? A resposta, que talvez surpreenda alguns, é um grande e sonoro não. Entender o porquê e como isso funciona é a nossa missão hoje. E aqui a gente entra no nosso primeiro ponto, a tal da mutabilidade. Sabe aquele contrato que você faz com uma empresa onde o que está escrito é lei e pronto? No direito administrativo é diferente. O contrato é mais flexível. E essa flexibilidade toda tem um motivo nobre: garantir que o interesse público seja sempre atendido, mesmo que as necessidades mudem no meio do caminho. Ok, mas de onde vem esse poder todo que a administração tem para mudar as regras do jogo? A resposta está num conceito que é a espinha dorsal do direito administrativo: as famosas cláusulas exorbitantes. O nome já impressiona, né? E pode acreditar, elas são bem poderosas. E o que são essas cláusulas, afinal? Pensa assim: são poderes especiais que exorbitam, ou seja, que vão além do que seria normal num contrato comum entre duas pessoas ou duas empresas. Elas criam uma relação vertical, sabe? Com a administração numa posição de superioridade. E tudo isso para quê? Para garantir que o interesse da coletividade sempre venha em primeiro lugar. Certo. Já entendemos que o contrato pode mudar e por quê. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Como é que isso acontece na prática? Quais são as ferramentas que a lei dá para a administração fazer essas mudanças? Basicamente, existem duas formas principais. A alteração pode ser unilateral, ou seja, imposta pela administração. É aqui que as cláusulas exorbitantes mostram sua força. Ou ela pode ser consensual, que também é chamada de bilateral. Nesse caso, como o nome já diz, é preciso um acordo, uma conversa entre a administração e a empresa contratada. Focando naquela alteração que a administração impõe, ela pode ser de dois tipos. Pode ser qualitativa, que é quando se mexe na qualidade do objeto. Por exemplo, mudar o projeto de uma obra para ficar tecnicamente melhor. Ou pode ser quantitativa, que é quando se mexe na quantidade, no quanto. Por exemplo, aumentar ou diminuir o número de computadores a serem comprados. Agora a gente chega num ponto fundamental, nosso terceiro tópico. Esse poder de alterar o contrato não é um cheque em branco de jeito nenhum. A lei é bem clara e estabelece regras para esse jogo, justamente para que esse poder não vire uma arbitrariedade. A pergunta que não quer calar é: esse poder é absoluto? A administração pode simplesmente decidir dobrar o tamanho de uma obra ou cortar um serviço pela metade da noite para o dia? A resposta, mais uma vez, é não. Existem limites bem definidos para isso, em percentuais. E o número que a gente precisa ter em mente, o número-chave da regra geral, é este: 25%. Tanto para acréscimos quanto para supressões, este é o limite padrão que a empresa contratada é obrigada por lei a aceitar. Vamos ver isso com mais calma. A regra geral, que vale para obras, serviços e compras, é bem direta. O limite é de até 25% para aumentar e até 25% para diminuir. Mas atenção, porque tem um caso especial que sempre cai em prova. Quando se trata de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para acrescentar sobe para 50%. A ideia é que em reformas sempre podem aparecer surpresas, né? Agora, o limite para diminuir e para suprimir continua sendo 25%. E olha só, além dos limites de valor, tem um limite de bom senso, um limite qualitativo. A mudança não pode transfigurar o objeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para contratar a construção de uma ponte e, no meio do caminho, através de alterações, decidir fazer um túnel.
A essência do que foi contratado precisa ser mantida. Ok, a gente já viu o poder da administração, mas e o outro lado da moeda? E a empresa contratada, como fica nessa história? Nosso quarto ponto trata justamente disso. Para cada poder, a lei cria um contrapeso. E o contrapeso aqui é a sagrada manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para entender isso, pensem numa balança antiga, daquelas de 2 pratos. De um lado, a gente coloca todas as obrigações e os custos da empresa. Do outro lado, o pagamento que a administração faz. Essa balança, que começou equilibrada lá na assinatura do contrato, tem que permanecer assim, retinha, até o final. Se a administração aumenta o peso de um lado, ela tem que compensar no outro. É uma questão de justiça. Isso não é só uma teoria bonita, não. Está escrito na lei, com todas as letras. Esse artigo é como se fosse o escudo protetor do contratado. A administração pode mudar o projeto, pode mudar a quantidade, mas ela não pode, sozinha, mexer no preço ou na forma de pagamento. Para isso, ela precisa, sim, da concordância da empresa. Com esse conceito bem firme na cabeça, a gente vai para o nosso quinto e último tópico. Agora vamos ver os 2 mecanismos que a lei criou para manter essa balança sempre em ordem: o reajuste e a revisão. Os nomes são parecidos e confundem muita gente, mas as diferenças são enormes e super importantes. De um jeito bem simples e direto, o reajuste serve para corrigir os efeitos de algo que a gente já espera que vá acontecer, como a inflação, que come o valor do dinheiro com o tempo. Já a revisão é a ferramenta para lidar com o inesperado, com aquele susto no meio do caminho que desequilibra tudo. Olhando os detalhes, a diferença fica ainda mais nítida. O reajuste lida com o previsível, por isso a fórmula de cálculo dele já está no contrato desde o início. A formalização é simples, por um documento chamado apostila. Já a revisão é para o imprevisível. Como não dá para prever o que vai acontecer, não tem uma fórmula pronta. E como é uma mudança de fato, precisa de um termo aditivo. E dentro da caixinha do reajuste, a nova lei ainda separa 2 tipos. O reajustamento em sentido estrito, que é basicamente aplicar um índice de inflação, como o IPCA, e a repactuação, que é muito específica para contratos de serviço com muita mão de obra, tipo limpeza ou segurança. Ela serve para ajustar o contrato quando sai um novo acordo salarial da categoria, por exemplo. E a revisão, quando que ela entra em campo? Justamente quando a própria administração faz uma daquelas alterações unilaterais que aumentam os custos da empresa. Ou então, quando acontece algo totalmente fora do radar, um fato imprevisível, como uma pandemia que faz o preço de um material disparar. É a famosa teoria da imprevisão em ação. Então, para a gente amarrar tudo, a grande mensagem da lei é essa: é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. A administração pública ganha a flexibilidade que precisa para adaptar os contratos às necessidades da população, mas, ao mesmo tempo, a empresa contratada recebe garantias de segurança e de justiça para não sair no prejuízo por causa dessas mudanças. E para a gente fechar com uma reflexão, a nova lei de licitações trouxe uma ferramenta muito moderna, chamada matriz de riscos, onde o contrato já diz de antemão quem é o responsável por arcar com certos problemas que podem aparecer. Fica a pergunta: como será que essa matriz de riscos ajuda a evitar brigas sobre o equilíbrio do contrato? É um ótimo gancho para a gente continuar estudando. Até a próxima!